Olá, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Meu nome é Bruno Henrique Silva Santos. Eu sou hoje juiz na Terceira Vara Federal de Londrina e atuei por 3 anos na hoje Terceira Vara Federal de Umuarama. E por isso eu estou aqui para contar para vocês um pouco da minha história lá e da história da subseção no período em que estive lá. Fico muito feliz de poder contribuir para esse material tão importante que está sendo produzido em homenagem aos 30 anos da subseção. O Moarama a terceira vara foi a minha lotação inicial na Justiça Federal, assim que eu tomei posse. Então, cheguei lá como um juiz cru, vamos dizer assim, com muitas expectativas, ainda muito inexperiente. Então, foi um período assim de incertezas do que viria pela frente, mas ao mesmo tempo foi muito bom, muito bacana para mim, porque eu cheguei em uma vara com uma equipe muito acolhedora, uma equipe de servidores, que eu guardo o nome acho que de quase todos eles aqui, eu tinha até vontade de mencionar, mas fico com receio de esquecer de um ou outro, então por isso não vou nominá-los aqui, mas me lembro certamente de todos eles da vara, o diretor de secretaria, a juíza que estava lá, na época era a doutora Narendra, me acolheram muito bem, me ajudaram naquele início de carreira, então eu tenho memórias, assim, lembranças muito boas daquela época. Eu, como eu trabalhava, a competência da vara era previdenciária, eu não tive, assim, processos grandes, de grande complexidade, muito amplos, de muita repercussão, assim, para trazer, assim, a memória. Mas foi muito interessante porque pela matéria em si que eu trabalhava, eu tive uma experiência social, de vivência social com as pessoas ali muito, muito grande, porque predominantemente eram ações de trabalhadores rurais. Então, pessoas simples, pessoas pobres, que precisavam de um cuidado especial do Poder Judiciário, da assistência. Isso me possibilitou um crescimento social, um amadurecimento social até muito grande pelo convívio com essas pessoas. E foi muito gratificante o trabalho que era desenvolvido lá, sabendo que estávamos diante de um público hipossuficiente e que conseguia grandes resultados para a vida deles a partir do nosso trabalho. Então, assim, eu tenho muito marcante esse trabalho, esse contato que eu tive, uma pessoa assim que nasceu e cresceu no ambiente urbano, esse primeiro contato com o meio rural, através das audiências, através das histórias contadas no processo, esse acolhimento que eu tive na vara foi muito importante, e eu consegui também uma coisa bacana lá no Moarama quando eu cheguei. Pouco tempo depois, eu comecei a tocar nas missas, uma vez por semana, uma vez, não era toda semana, mas periodicamente, a partir de um contato que eu fiz na Justiça Federal, e com isso consegui também um grupo, assim, um círculo de amizade também, em relação, por conta ali da participação nas missas, no grupo de música, e aí acabei me ambientando bem na cidade, é uma cidade muito acolhedora, e nesse tempo que eu tive lá, acho que eu teria alguns fatos interessantes, curiosos, que eu poderia contar aqui, resumidamente. Primeiro, assim, como é interessante a gente ser juiz em uma subseção. A cidade não é pequena, ela é uma cidade de médio porte, mas não é um grande centro urbano. Então, ali, os juízes são muito conhecidos da comunidade, pelo fato de serem poucos. Então, tudo que a gente faz ali é muito mais visado pela população do que quando está diluído em grandes cidades, né? Então, acontecia situações de, por exemplo, eu gostava de sair para me exercitar, correr, caminhar, às vezes pelos parques e bosques, e aí encontrava uma pessoa no dia seguinte e falava: nossa, doutor Bruno, de bermuda, correndo lá no parque, a gente viu, assim, né? Então, assim, como se fosse alguma coisa excepcional, talvez pela imagem que se tem do cargo lá, era o tipo de coisa que acontecia. Eu ia sempre andando da minha casa para a Justiça Federal, era pertinho, onde eu morava, né? E durante esse tempo que eu ainda recém-chegado, não era muito conhecido, então era comum, outro fato curioso, que os advogados, alguns advogados se reuniam com as partes do processo e com testemunhas antes das audiências,
para explicar o que acontecia, talvez orientar ali, forma de depoimento e tal. E eu entrava sempre pela mesma porta, e eles iam pela rua, não era pela garagem. Né? Então, nos primeiros dias, até que os advogados soubessem que eu era o juiz, quando eu chegava, eu via os advogados, alguns, né, no círculo das rodinhas, e conversando com a testemunha, falando tal coisa para a parte, tudo, eles não sabiam que era o juiz ainda. Mas, e aí, quando entravam na sala de audiência, eles viam que era eu, que tinha passado por ele, e às vezes eles ficavam, principalmente alguns advogados, numa situação desconfortável. Nossa, o que o juiz viu que a gente estava falando ali para as partes, para a testemunha? Esse tipo de coisa acontecia bastante. Tive algumas situações marcantes, como eu disse, apesar dos processos não serem de grande complexidade, assim, mas em algumas vezes eu fiz inspeções judiciais para verificar, principalmente pedidos de benefício assistencial, e ficavam algumas dúvidas para saber exatamente quais eram as condições de vida econômica das pessoas. Em algumas situações extremas ali eu fazia inspeção judicial, que quando eu conseguia ainda aprofundar mais o contato com as questões sociais ali, humanas da região. E uma vez eu fui até a residência da autora de uma ação, e realmente estava com dúvida em relação ao endereço, se era aquela casa mesmo, e realmente era aquela casa. E eu lembro que ela me mostrou as condições de extrema miséria que eles viviam. Eu lembro que ela abriu a geladeira para mim, para mostrar, e que tinha uma garrafa de água, se não me engano, uma lata de sardinha e 2 ovos, alguma coisa assim. Impactante a gente ver, então, né, o tipo de situação que se apresentava. Foi uma coisa que me tocou muito, que eu lembro, foi muito marcante até hoje. E isso sem contar nos meus colegas, alguns amigos, inclusive juízes da época, que eu me lembro. Em primeiro lugar, o doutor Canali, hoje desembargador. Acho que o doutor Canali, ele representa, ele quase encarna a figura da subseção judiciária de Umuarama, porque chegou logo no início, na inauguração, e ficou até quando se promoveu, sem contar toda a simpatia do doutor Canali, o acolhimento, aquele jeitão todo peculiar dele. Me ajudou muito, foi meu juiz formador também, durante o período de vitaliciamento, me ajudou muito a entender ali a subseção, os processos, a região. Cheguei também, na mesma época, que o doutor Daniel Spejorim, e nós havíamos trabalhado junto aqui na Justiça Federal, aqui em Londrina. Eu fui estagiário numa época em que ele era servidor, oficial de gabinete, a gente trabalhou na mesma vara. Já nos conhecíamos e fomos, inicialmente, quando chegamos na Justiça Federal, já como magistrados, trabalhar na mesma subseção. Tive também contato por mais tempo com além da doutora Narenda, que era juíza titular da minha vara, a doutora Gabriela Hart, a doutora Aline, que ficou por um pouco menos tempo, logo saiu. E formamos ali um grupo muito, muito unido, nos dávamos bem, todo. Preciso falar aqui também, claro, do Cláudio Facini, que era o diretor de secretaria, que é com quem eu trabalhava mais diretamente ali, né, para resolver as questões da vara. Por um tempo, a doutora Narendra, ela se afastou da jurisdição na vara, porque assumiu a turma recursal, e aí eu fiquei, então, por um bom tempo, sozinho ali na vara, cuidando das questões administrativas. Facini foi um grande parceiro, então, como diretor de secretaria. E até hoje converso com alguns servidores lá da vara. Tenho saudade da época. Não é pela localização, o Moarama não é um lugar que eu passo sempre por lá, não consegui retornar muitas vezes, mas guardo muito boas memórias, com aquela vontade de voltar sempre que possível. E fico muito feliz agora com a comemoração desses 30 anos, né? Foi uma das primeiras subseções a serem criadas no interior do Paraná, tem uma importância muito grande por conta disso. Guardo no coração as lembranças e as pessoas com quem lidei, com quem tratei lá naquela época e aquela fase da minha vida. Fico feliz mais uma vez dizer aqui por participar desse projeto e deixo meus abraços ali, minhas congratulações a todos que estão ainda em Umuarama, aos que passaram por lá, e quem sabe um dia a gente vai se vendo por aí, tá bom? Obrigado, pessoal. Até mais.